a gente vai falar sobre as patologias, né, mais comuns do trato gastrointestinal ou, né, do sistema digestório. O que que nós vamos fazer? Geralmente, os sinais e sintomas são muito parecidos, com exceção de alguns pontos também. Os cuidados de enfermagem também são bem parecidos. O que que vai acontecer nessas patologias? Normalmente são os lugares que são acometidos do sistema digestório. Vamos começar com a gastrite. A gastrite, ela é uma inflamação na mucosa do estômago, tá? Na mucosa interna, né? Então, ela pode ser de origem crônica ou de origem aguda. Então, o que que acontece aqui? A gente está vendo aqui uma imagem do estômago, onde aparece uma mucosa totalmente sadia. Essa mucosa ela não tem nenhuma alteração, ela é clara, né? Já a gente vê a mucosa que tem a gastrite, ela já é uma mucosa avermelhada e perimeada, já com aqueles sinais de inflamação que aparece, né? As causas da gastrite, ela pode ser inúmeras, desde medicamentosa, principalmente os medicamentos ácidos, né, que são o ácido acetilsalicílicos, os anti-inflamatórios, os corticoides, o álcool, o fumo e alimentos contaminados também. Esses alimentos contaminados pode ser contaminado por uma bactéria chamada H. pylori ou Helicobacter pylori. Ela é adquirida através do quê? De alimentos contaminados devido à irrigação com água contaminada. Então, se o alimento não for bem higienizado, você vai adquirir essa bactéria através da ingesta desses alimentos. Substâncias corrosivas também, tomadas acidentalmente ou não, tá? De origem emocional, né? Que eles falam muito devido ao estresse e sobre o refluxo do conteúdo duodenal. Os diagnósticos sempre eles são muito semelhantes. São diagnósticos de imagem e laboratorial. No caso da gastrite, eles vão fazer um diagnóstico, tá, chamado endoscopia digestiva alta. O que é a EDA? A EDA é um aparelho, tá? Ele é um fibrinoscópio que ele vai o quê? Direto na mucosa gástrica dessa pessoa, esse fibrinoscópio, ele é um cano alongado que ele vai entrar pela boca do paciente. Ele contém uma câmera na ponta, luz e ele também possibilita a coleta tanto do material da parede, né, do estômago, para saber se não tem nenhuma anormalidade naquela lesão e também possibilita também a coleta do suco gástrico para ver se não tem aquele H. pylori. Os sinais e sintomas são bem parecidos entre eles, como eu falei. Anorexia, inapetência ou falta de apetite. Gente, a gente vai começar a falar em terminologias médicas agora. Vocês vão observar que eu vou colocar a terminologia e o que o que significa. Ao decorrer, quando for já repetindo os nomes, eu já não vou colocando mais, vocês vão consultando. Náusea, sensação de vomitar. Vômitos, emissão do conteúdo do estômago pela boca, ou êmese também é o vômito. Pirose, é uma sensação de dor, tá? Epigástrica, assim, semelhante ao que a pessoa fala que está com queimação, que está com azia. A gente chama-se de pirose. Aí, nós vamos ter também o tratamento. O tratamento são quase semelhantes também. Para você terminar, né, parar com qualquer sinais, com qualquer sintomas, melhorar essas patologias, você vai ter que ter uma dieta bem equilibrada.
No caso da gastrite, uma dieta branda, sem muitos condimentos, né? Sem usos de muita gordura, uma dieta mais leve. O uso também de medicamentos como antiácidos, o Plasil, né, para diminuir a sensação de náuseas, de vômitos também. E os cuidados é sempre manter o quê? Um ambiente tranquilo, principalmente se ela for de origem emocional, né? Estresse. Parar de fumar também e sempre preparar esse paciente o quê? Para o procedimento, um procedimento de uma endoscopia, no caso. Ele precisa estar em jejum, né? Normalmente tem uma sedação, mas essa endoscopia também pode fazer a nível hospitalar ou a nível também ambulatorial. Úlcera péptica é uma outra doença do gastrointestinal, que é lá do sistema digestório, só que ela vai formar uma úlcera. O que é uma úlcera? Ela é uma escavação, ela é uma lesão que começa, tá? Como se fosse corroído, digerido aquele local. Vocês vão observar aqui nessa imagem. E geralmente essa lesão, ela se dá pelo ácido clorídrico também e pode se dar pelos outros sucos, tá? Digestórios. E inclusive ela pode ser contaminada também pelo Helicobacter pylori. Então, você pode observar que ela fica bem escavada, já tem uma lesão. Na gastrite, só a inflamação fica vermelho, aqui já começa essa lesão. As causas: café, álcool, cigarro, indisciplina alimentar, comer muitos embutidos, né? Muitos condimentos. Usos de antibióticos às vezes pode dar, de anti-inflamatórios, de medicamentos como o ácido acetil salicílico, a presença do H. pylori, e também o diagnóstico é baseado também na endoscopia digestiva alta e coleta de material para saber se essa lesão não tem nenhuma célula maligna, né? Se é somente aquela lesão. Os sinais e sintomas também a pirose, o vômito, anorexia. O que diferencia nessa patologia é a constipação. Os pacientes eles vão o quê? Apresentar uma constipação, já que ela fica lá na porção inicial, né, do intestino. Então, o que vai acontecer? Esse paciente, o que a gente considera como constipação? Que semanalmente, né, essa pessoa tenha menos de 3 evacuações por semana, durante 3 meses consecutivos. Aquelas fezes bem compactas, bem endurecidas também. E a gente sabe que para constipação se deve se comer muita fibra, mas também deve se ingerir bastante água, porque se você come fibra e não toma água, aí que compacta mais ainda. Então tem a necessidade da água para fazer esse funcionamento intestinal ser correto. O tratamento ele vai constituir exclusivamente medicamentoso. Isso se não tiver nenhuma complicação, tá? Como alguma perfuração e, consequentemente, o sangramento, que é uma hemorragia. Se tivesse esses problemas, uma perfuração, aí ele se torna um paciente cirúrgico, tá? Que seria, como eu expliquei anteriormente, prepara-se ele, vai para a cirurgia, depois ele vai para a clínica cirúrgica. E vai reduzir o estresse, né, emocional. Também uma dieta bem leve, não consumir frutas ácidas, né, e alimentos muito quentes, que é bem desconfortável. Deixar o tabagismo, o álcool e sempre observar o quê? As evacuações, já que ele está apresentando constipação.
e comunicar. Por quê? Para a nutricionista poder estar vendo uma dieta mais adequada para poder enriquecer de fibra e esse paciente evacuar mais vezes. A colite ulcerativa ou retocolite ulcerativa, que a sigla dela é RCU, tá? Essa daí é uma doença inflamatória intestinal, que ela faz parte do grupo, né, das DIs, que é as doenças inflamatórias. Ela pode causar sim uma ulceração no intestino, na camada mais superficial da mucosa. Essa doença, a retocolite, normalmente ela fica com esse aspecto escurecido que está aqui nessa figura. Então, esse aspecto escurecido é devido aos sangramentos que tem. Então, essa outra figura que tem aqui já é uma figura de uma colonoscopia, onde é feito também um exame por um fibrinoscópio, só que em vez de ele ser introduzido pela boca, ele vai ser introduzido pelo ânus, vai lá pelo reto e vai atingir a parte intestinal, que é o intestino grosso, né? Para saber qual que é aonde está essa lesão, que parte do intestino está essa lesão. E aqui é o intestino normal e um intestino já com retocolite ulcerativa. O diagnóstico, ele é feito, como eu falei, pela colonoscopia. Essa é uma imagem de uma colonoscopia, só que esse daqui, ele faz o quê? É uma doença de Crohn. O que é essa doença? Aparecem esses inúmeros tumores, esses pólipos aqui, é de origem benigna. Só que esses pólipos, eles diminuem muito a absorção de nutrientes do paciente. Então, essa é uma colonoscopia, tá? De uma doença inflamatória. Os sinais e sintomas, basicamente, é o que? O sangramento junto com a diarreia. Aqui, nesse caso, não tem a constipação, como eu falei para vocês. Tem a diarreia. E essa diarreia, ela faz com que o paciente, ela não consiga absorver os nutrientes necessários. Então, ele vai o quê? Ele vai ficando muito enfraquecido, né? Ele fica com falta de apetite, é uma doença crônica, né? E só tem tratamento paliativo. E fora isso, ele começa a ter o quê? Cólicas, uma evacuação com sangue e muco também, né? E pode ter alguma infecção. Então, normalmente, gente, essas evacuações a gente considera, quando o paciente tem uma forma leve dessa doença, a menos de 5 episódios por dia. Uma forma moderada, fezes líquidas ou pastosa, tá? Mais de 5 e menos de 10. E já na forma grave, ele vai apresentar fezes bem líquidas, pio muco sanguinolenta, pio é pus, muco é aquele muco que reveste as mucosas que serve como proteção, ele já vai estar eliminando isso, e sangue, só que é de 10 a 30 vezes por dia. Esse paciente, ele já torna-se incapacitado para qualquer trabalho. Se ele tiver o cometimento de uma bactéria, de um patógeno, ele vai apresentar o quê? A hipertermia, que é a temperatura corporal acima de 37,8, dores abdominais, a astenia, que é acompanhada daquela fraqueza, aquela diminuição da força muscular, a perda de apetite, que é a anorexia. Como ele está evacuando muito, ele vai poder ter um quadro de desidratação. Isso, nesses pacientes, a gente precisa ficar atento. Um quadro de desidratação pode levar esse paciente
simplesmente é um choque hipovolêmico, porque ele está perdendo muito líquido. Então, nós temos o quê? Que tentar repor a ingesta hídrica para ele oral. Se ele apresentar vômito, não conseguir ter essa ingesta hídrica, ele tem que ser internado, tomar o quê? Soroterapia por via parenteral. Então, esse paciente a gente tem que ficar muito atento. Ele vai sentir tenesmo, que é dor evacuar também, 10 a 30 vezes por dia, né? E nesse estágio, esse paciente ele fica psicologicamente muito abalado. Os cuidados, gente, sempre, tá? É observar e comunicar se tiver o que? O sangramento, né? Intestinal. Ou as crises de diarreias persistentes. Não comer jamais alimentos que tenham fibras. Ele já está com diarreia. Se ele comer mais fibra, ele vai ter mais diarreia. Então, evitar, né? Cascas de frutas, verduras, né? Então, para ele evitar. Reduzir o máximo a ingesta de condimento, ou quase total, tá? Picantes. Leite também, ou derivados que tenham uma fermentação intestinal e faz o quê? Ter maior peristaltismo e evacuar mais. Controle de sinais vitais, já que ele está perdendo muito líquido, né? Ficar atento à pressão arterial, à temperatura, porque ele pode ter também febre por invasão de patógenos, e o controle de balanço hídrico. O que é o balanço hídrico, gente? Tudo que ele ingere e tudo que ele elimina de líquido, desde o soro, do copinho de água, do suco, tudo que ele ingere e o que ele vai eliminar, a gente vai medir a diurese dele e observar e comunicar os números das evacuações. Falei para vocês sobre hidratação parenteral, né? Tudo que é parenteral, né? Nesse caso vai ser endovenoso, que é o soro. A cada evacuação, se ele conseguir fazer higiene íntima, ele faz. Se ele não conseguir, quem vai fazer somos nós, porque esse paciente vai lesionar o períneo dele. O paciente, se ele tiver acamado, ele não conseguir se movimentar, nós vamos fazer a mudança de decúbito para evitar a úlcera por pressão e apoio psicológico. E observar também na parte do ânus dele se não tem nenhuma fissura devido a essas diarreias ou não tem alguma hemorroida, alguma coisa assim assemelhante, porque com o número das evacuações pode ocorrer. Eu falei para vocês das patologias do sistema digestório. O pâncreas, ele é um anexo do sistema digestório. A gente pode ter a pancreatite. A pancreatite, essa doença, tá? Se não cuidar, ela se torna fatal. É uma inflamação do pâncreas. Ela pode ser aguda ou crônica. Uma pancreatite crônica geralmente é pela ingesta em grande quantidade de bebidas alcoólicas ao longo do tempo, tá? Então aí o que acontece? Normalmente o pâncreas ele vai realmente se deteriorando. E a aguda, nós temos o quê? Os cálculos vesiculares ou cálculos biliares, tá? Esses cálculos biliares, eles podem se deslocar, ele pode obstruir um ducto, né? E esse ducto biliar, né, ali, que eles vai obstruir lá no terminal do colédoco, ele vai evitar o quê? Ele não vai, que transporta a bile, ele interrompe também as secreções, o quê? Pancreáticas, que são o quê? Também as enzimas pancreáticas. Interrompendo essas enzimas pancreáticas, quando a gente come, ela vai continuar, quando a gente se alimenta, ela vai continuar sendo produzida. Aí ela vai ser produzida e vai começar a autodigerir o pâncreas e lesionar esse pâncreas. Então, esse paciente, a primeira coisa, manter jejum total e uma sonda nasogástrica aberta.
Por quê? Para não estimular a produção dessas enzimas. Esse daqui é uma imagem, tá, de um pâncreas. Esse pâncreas aqui, na realidade, com essas manchas escuras, né, é um sinal de hemorragia aqui da cabeça do pâncreas. Então, aqui a cabeça, o corpo e a cauda. Então, foi provavelmente, tá, por uma obstrução, tá, de um cálculo. As causas é o alcoolismo, o traumatismo, as infecções, tá? E pode ser até por medicamentos. Sinais e sintomas, gente: dor abdominal, náuseas, vômito ou êmese. A icterícia é uma coloração amarelada da pele da mucosa. Esse paciente normalmente ele fica com a pele bem amarelada e a esclera do olho também bem amarelado. Essa coloração amarelada é devido ao que? A bilirrubina. Essa bilirrubina, ela dá essa coloração amarelada. Então, ele tem uma distensão abdominal também, tá? Por excesso de líquidos ou de gases no seu interior. O tratamento, com exceção se ele tiver uma perfuração, uma hemorragia, que aí vai ser cirúrgico, é um tratamento, o agudo vai ser o quê? Um tratamento clínico e geralmente se a pessoa é uma pessoa etilista, tudo bebe, vai ter que parar com álcool e soroterapia. Mas assim, no caso de uma obstrução, ele vai se tornar um paciente cirúrgico também, tá? O diagnóstico é o levantamento, né, do histórico do paciente, há quanto tempo ele bebe, o quanto ele bebe, os exames de sangue laboratoriais, como que tá, né, hemograma, né, que vai contar aí da série vermelha, da série branca, os raios-x, ultrassom abdominal também. E os cuidados, tá? Quando retirar a sonda, se for de causa crônica ou se for de causa aguda por obstrução, né? Uma dieta hipocalórica e hipolipídica, já que a gente sabe o que causou aqueles cálculos é o colesterol, então a gente tem que diminuir a gordura. Observar as evacuações dele, né? Se ele tiver de sonda, ele vai manter jejum. Mudança de decúbito, se necessário, para evitar complicações vasculares e pulmonares. A gente sabe que um paciente deitado muito tempo, né, com uma compressão pulmonar, pode dar uma pneumonia. Oxigenação, se necessário. E controle o que? Das complicações. Observar, né? Os abscessos pancreáticos devido o quê? À autodigestão, o choque hipovolêmico devido também à perda de sangue e das hemorragias.